Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Wilson aqui, professor, defensor público e participante do projeto do Star Concursos. Hoje nós vamos conversar num aulão, num resumo rápido, mas eficaz, frisa-se, sobre alguns pontos de direito penal. Infelizmente não vai ter como a gente ver tudo, não dá, o conteúdo programático é gigantesco, mas a gente fez aqui a separação de alguns temas que nós entendemos como importantes de serem revisados. Se não tem ideia do que revisar para fazer essa prova, ora, talvez nesse aulão aqui a gente consiga te dar uma luz, tá certo? Então, vamos iniciar, vamos lá, sem mais delongas, aulão de Direito Penal, tudo o que você precisa saber antes da sua prova. Galera, vamos iniciar aqui com teoria do crime, alguns pontos relacionados à teoria do crime. Inicialmente, deixa eu colocar aqui para escrever. Inicialmente, nós temos o conceito legal, material e analítico. Conceito legal, como o próprio nome sugere, é aquele definido pela lei penal, em que existe a distinção entre crime e contravenção penal. Crime vai ser a conduta tipificada na legislação, Código Penal ou leis extravagantes, que comine a pena de reclusão, detenção ou a aplicação de multa e cumulativamente, alternativamente ou e cumulativamente, também a incidência da multa. Então, no crime, essa conduta poderá ensejar uma reclusão, uma detenção ou, e também, no caso se for uma previsão cumulativa, a aplicação da penalidade de multa, tá certo? Já em relação à contravenção penal, a gente tem a aplicação da prisão simples, podendo incidir ali também a pena de multa. Então esse é o conceito legal de crime. O conceito material de crime vai se relacionar com a lesão ou o perigo, concreto ou abstrato, ao bem juridicamente tutelado. Partam sempre do pressuposto que não existe crime sem bem jurídico tutelado. Todo crime necessariamente precisa tutelar um bem jurídico, porque o direito penal é um ramo ultima ratio, só vai incidir quando nenhum outro ramo demonstrou suficiência em tutelar aquele direito. E esse direito, esse bem juridicamente tutelado, é tão relevante que o legislador entende que ele precisa ser protegido, inclusive na esfera penal, tá certo? Então, o conceito material é uma lesão ou perigo de lesão. E, por fim, o conceito analítico de crime, em que a gente vai ter que crime é uma conduta típica, ilícita e culpável. Mais à frente nós vamos destrinchar esses elementos. Mas, a priori, tenham isso em mente. Conceito analítico de crime. Crime é conduta típica, ilícita e culpável, sob o viés tripartite. E há pessoas que entendem, doutrina, hoje no Brasil minoritária, que crime é uma conduta típica e ilícita, tá certo? E a culpabilidade seria um pressuposto para a aplicação da pena, beleza? Então, esses são os conceitos de crime. Agora, perceba que quando eu falei sobre o conceito legal de crime, o que eu disse? Que crime é uma conduta em que se impõe a pena de reclusão ou detenção com ou sem multa cumulativa. E contravenção, prisão simples com ou sem multa. Só que quando eu falo de lei de drogas, o artigo 28 da lei de drogas é considerado uma infração sui generis. Por quê? Ela não prevê pena de prisão, nem de reclusão, nem de detenção, nem de prisão simples. Ela traz situações restritivas de direito, situações administrativas.
Por exemplo, a restrição de direito à prestação de serviços à comunidade. Mas também pode ser uma medida administrativa de advertência sobre os efeitos da droga ou uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, certo? Medida administrativa numa forma técnica de mencionar, tá? Porque segue-se um processo, existe a decisão judicial impondo uma dessas determinadas sanções. Lembrando sempre que esse artigo 28 vai incidir para quem, em suma, tem drogas para consumo próprio, ressalvado, lembra do julgado do STF? O porte de cannabis até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, porque nesse caso existe a sanção de caráter meramente administrativo em desfavor do agente, tá certo? Então, muito cuidado, porque quando eu falo do artigo 28 e também do julgado do STF, a gente precisa entender, lembrar, que o julgado do STF se referiu somente a cannabis, a maconha, tá? Ele não se refere a todas as drogas. Façam essa distinção, lembrem dessa distinção, tá bom? E aí, seguindo, nós temos que os sujeitos do crime podem ser... Espera aí que ativou aqui a Siri no tablet. Pronto. Nós temos como sujeitos do crime o sujeito ativo e o sujeito passivo. Começando pelo sujeito passivo, uma informação importante é que nós temos a regra da alteridade. Então eu só sanciono criminalmente uma pessoa se incidir o princípio da alteridade, ou seja, esse sujeito lesiona um terceiro. Ele não promove uma autolesão, tá? Não tem como a pessoa se autolesionar e sofrer uma sanção penal por isso, tá certo? Logicamente que partam da ideia de que essa autolesão prejudica somente o sujeito. Porque existe uma modalidade de estelionato, lembra? Em que a pessoa se autolesiona, destrói um patrimônio próprio, mas para conseguir o prêmio do seguro. E aí você está fazendo a incidência do princípio da alteridade. Sim. Por quê? Está acontecendo um prejuízo em favor de terceiro, que é a seguradora. Mas, em regra, uma autolesão não acarreta punição penal. O sujeito ativo, em regra, teremos pessoas naturais, tá bom? Excepcionalmente, pessoas jurídicas. E um exemplo batidíssimo na jurisprudência, em provas de concurso, são as pessoas jurídicas em relação aos crimes ambientais, tá? Também lembrando que quando a gente fala em sanção a uma pessoa jurídica que praticou um crime ambiental, não é mais necessário que haja a dupla imputação. Uma pessoa natural e a pessoa jurídica no polo passivo. Não, apenas a pessoa jurídica pode figurar sim no polo passivo da ação penal, tá bom? E de forma resumida, o sujeito ativo do crime pode se classificar em sujeito comum, qualquer pessoa, aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, homicídio, roubo, etc. A pessoa foi, mais de 18 anos, imputável penalmente, pratica a conduta, delinquiu. Agora, existe o crime próprio, em que deve haver uma característica especial da pessoa, por exemplo, aborto. Autoaborto. Só pode ser praticado pela mulher grávida. Sujeito próprio. Tá bom? Agora, me fugiu. O crime também é um crime contra a vida. Infanticídio. Lembrei. Praticado pela mulher no estado puerperal. Tá bom? Então, característica, elemento subjetivo especial do sujeito ativo. Tá bom? Ou o crime de mão própria. Tá? Crime de mão própria. Só se requer participação aqui. Deixa eu riscar. Porque ele não requer participação. Ele permite a participação. O crime de mão própria
é um crime em que apenas um sujeito com uma característica especial pode praticá-lo e esse crime não admite coautoria. Tá? Não admite coautoria. E um exemplo clássico é o crime do falso testemunho. Porque só quem pode praticar é a testemunha e não se admite uma coautoria. Tá bom? Admite-se, permite participação. Então o advogado que orienta a testemunha a mentir não é coautor do crime de falso testemunho, mas, a depender da situação ali, pode ser caracterizado sim como partícipe desse crime. Tá bom? Seguindo. Na classificação dos crimes, nós temos que os crimes podem ser material ou formal. Crime material é aquele em que há uma lesão efetiva ao bem juridicamente tutelado. Crime formal ou crime de consumação antecipada é aquele crime em que, melhor dizendo, no material pode haver o resultado naturalístico, porque quando o crime é praticado se lesiona o bem juridicamente tutelado de qualquer maneira. Mas a distinção base é que no crime material ocorre o resultado naturalístico e para que ele seja considerado consumado tem que haver esse resultado. E o crime formal não se exige a ocorrência do resultado naturalístico, embora ele possa ocorrer. Tá? No crime de homicídio existe a característica de ele ser material, porque ele se consuma com a morte. Resultado naturalístico. Agora, no crime de extorsão, que é um crime formal, o resultado naturalístico pode acontecer, que é a obtenção pelo sujeito do produto da extorsão. Mas o mero fato de ele praticar a extorsão e deixar e haver uma aptidão para que a vítima pratique o que aquele criminoso exige, já se consuma o crime. Então é crime formal ou de consumação antecipada. Crime instantâneo e crime permanente. O crime instantâneo, tá, é o crime cuja consumação ocorre de forma, como a literalidade do termo induz, de forma instantânea. Tá certo? E o crime permanente é aquele crime que tem um resultado que se perpetua ao longo do tempo. Beleza? Crime de dano e crime de perigo. O crime de dano é o crime que traz efetivamente, literalmente, um dano ao bem juridicamente tutelado. É um crime que traz um resultado ali concreto que a gente consegue observar. Tá certo? E o crime de perigo é o crime que ocorre ainda que não haja aquele resultado, ainda que não haja um dano concreto, mas existe sim a criminalização, porque o legislador entende que nesse caso deve-se sancionar o sujeito simplesmente pelo fato de a conduta ser perigosa, entre aspas. Então, conduzir veículo automotor sob efeito de álcool é um crime de perigo. Porque, afinal de contas, o simples fato de a pessoa dirigir sob efeito de álcool já enquadra ela no artigo 306, se eu não me engano, do Código de Trânsito Brasileiro. O crime já está consumado. Ah, mas eu peguei o carro, dirigi, não atropelei ninguém, não acertei nada. Não interessa. Pegou o carro sob efeito de álcool, crime de perigo, está consumado o delito. Tá? Crime de mera conduta. Crimes em que não se vislumbra um resultado naturalístico, mas a simples prática da conduta prevista no tipo penal já enseja a concretização, já enseja a consumação daquele delito. Tá? E por fim, o crime uni e plurissubsistente. Eu lembro dessa classificação muito bem, porque ela foi uma das questões discursivas da prova de ingresso na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a instituição da qual eu fui aluno. Para você entrar, você precisa fazer um concurso, né, uma prova discursiva, e uma das questões era essa. E eu lembro até hoje. E qual é a diferença do crime unissubsistente e do crime plurissubsistente? O crime unissubsistente é aquele que acontece mediante uma única conduta. O iter criminis
se consubstancia numa única conduta. Então a injúria falada, quando você ofende a honra subjetiva de uma pessoa, pronto, está consumado o crime unissubsistente. Com uma conduta, um iter criminis de uma conduta você já consumou. Agora, plurissubsistente é o iter criminis de várias condutas. Então no crime de roubo, o sujeito, roubo com emprego de arma de fogo, vamos lá. O sujeito tem que arrumar a arma, sair para a rua, encontrar a vítima, render a vítima, haver a inversão da posse do bem, fugir. Então perceba a quantidade de etapas que o iter criminis tem. E o iter criminis tem. Então isso se caracteriza como crime plurissubsistente. Tá bom? Seguindo, vamos agora ao fato típico. Pela estrutura tripartida do crime, o crime é fato típico, ilícito e culpável. O que é fato típico? Vou me ater somente a esse elemento agora nesse momento. Fato típico é a conduta descrita na lei. Tá? Quando a gente diz que uma determinada conduta é típica ou atípica, eu estou dizendo que aquela conduta tem previsão na lei, existe ali o fato típico, ou aquela conduta não tem previsão na lei. Então o fato é atípico. Tá certo? Essa é a distinção. Beleza? E aí, seguindo. Dentro do fato típico, dentro do elemento tipicidade, eu tenho o elemento subjetivo, que pode corresponder ao dolo ou à culpa. Dolo é a voluntariedade mais a consciência. Então, eu tenho consciência da minha conduta, eu tenho consciência do que eu estou fazendo e eu tenho voluntariedade. Então, eu estou agindo sob o espectro da conduta dolosa. E o dolo vai se dividir em dolo direto. O agente age desejando o resultado, eu quero causar esse resultado, ou o dolo eventual, o agente aceita o resultado como possível, tá? Então, veja bem, quando o sujeito pratica uma conduta e ele sabe que pode vir um resultado dali, e mesmo assim ele continua sob o pensamento de que, se acontecer, bom, aconteceu. Isso é dolo eventual, tá? Difere do dolo direto porque o agente aí já pratica a conduta porque quer, tá bom? Visando aquele resultado. E também no elemento subjetivo a gente tem a culpa, que é uma conduta negligente, imprudente ou imperita. Veja, a gente aqui tem, em relação ao dolo eventual, uma diferença no que diz respeito à culpa consciente. Porque na culpa consciente, o sujeito até visualiza o resultado, mas ele não quer que aquele resultado ocorra. Então ele vai responder a título de culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia, mas não vai ser penalizado pela modalidade dolosa, tá? E aí, quando a gente fala em culpa por negligência, temos que o agente atua com falta de atenção. Imprudência é uma ação temerária e a imperícia é a falta de técnica. E dentro desse ponto, nós temos que no erro de tipo, tá? No erro de tipo, o sujeito visualizando por erro uma situação concreta, ele visualiza a realidade de maneira errônea, erro de tipo, tá? Ele vai deixar de ser responsabilizado pela modalidade dolosa, desde que aquilo ali seja justificável, ou então, caso não haja possibilidade de exclusão total da sua responsabilidade, ele vai ser responsabilizado a título de culpa, tá bom? Dentro desse espectro do crime doloso, a gente tem o instituto da tentativa. Eis que, quando o sujeito pratica um crime doloso, esse crime pode ser consumado quando ele atinge o resultado ou tentado, quando ele não atinge esse resultado. E aí, para que haja caracterização da tentativa, nós temos os requisitos: início da execução e não consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Quando o agente se enquadra na tentativa, a gente tem uma redução de pena.
E a redução de pena, na dosimetria na terceira fase, uma causa de diminuição de pena, o critério para o juiz de definir o quanto ele vai reduzir de pena é o quanto o sujeito percorreu o iter criminis. Se a tentativa encerrou logo no início do percurso criminal, então, nesse caso, a redução vai ser alta, porque a tentativa já encerrou logo ali no início. Se, porém, ele quase concluiu o intento dele, mas por circunstâncias alheias à vontade não conseguiu, então, nesse caso, a redução de pena vai ser menor, tá? Classificação da tentativa. Imperfeita, não se esgotaram todos os meios para se concretizar aquele crime. Perfeita, houve o esgotamento desses meios. Então, por exemplo, imagina um revólver que tem 6 munições. O agente quer matar a vítima com um disparo de arma de fogo. Ele efetua os 6 disparos e não acerta nenhum. Houve uma tentativa perfeita. Ele não consegue ir além. Ele já usou todos os meios que ele tinha disponíveis. Então, é uma tentativa perfeita. Tentativa branca, o sujeito não atinge o bem jurídico. Tá? Ele não lesiona a vítima. Tá? Então, nesse exemplo do homicídio, 6 disparos, não acertou nenhum. Tentativa branca. Tentativa vermelha, o sujeito fere a vítima, o objeto sobre o qual a ação recai. Se ele acerta um desses disparos, mas não mata a vítima, então a gente tem homicídio tentado por uma tentativa vermelha. Tá? E existem casos também em que o crime é impossível, em que há a exclusão da tipicidade. Lembra? Conduta típica, ilícita e culpável. Crime impossível se exclui a tipicidade. Requisitos: meio absolutamente ineficaz, objeto absolutamente inidôneo. Consequência: a tipicidade da conduta. Perceba que existe a necessidade de que haja esse caráter de absoluto, esse caráter absoluto. Tá? Então, o meio não pode ser relativamente ineficaz, ele tem que ser absolutamente ineficaz. Para aquela vítima no caso concreto. Tá? Para aquela vítima no caso concreto. Tá bom? Exemplos práticos para a gente visualizar. Um disparo de arma de fogo com um disparo de uma munição de plástico. Tá? Hoje não é mais permitido no Brasil, desde o advento do Estatuto do Desarmamento. Mas antes dessa proibição geral, havia armas no território brasileiro, armas de brinquedo, que a munição era de pelúcia, enfim, era eram de substâncias que não machucavam. Então, tentar matar uma pessoa com esse tipo de munição é um meio absolutamente ineficaz, tá certo? Objeto absolutamente inidôneo, você matar, a pessoa tentar matar um cadáver, a pessoa já morreu, né? Então, aquele bem juridicamente tutelado, a vida já não existe mais, tá certo? E aí, um cuidado é que quando a gente fala em erro de proibição, que a gente vai dissertar mais à frente, no erro de proibição, o sujeito erra não sobre a realidade, porque isso é erro de tipo, mas ele erra sobre a possibilidade de praticar aquela conduta. Tá? Ele erra sobre uma existência de uma excludente de ilicitude, ou ele erra sobre os limites dessa excludente de ilicitude. Tá bom? É claro que existe aqui uma percepção eu vou até refazer minha fala anterior, porque quando a gente fala em erro de proibição, no que diz respeito à existência dessas excludentes, existe uma falha de percepção da realidade. Aí sim, beleza. A gente está dentro da seara de um erro. De um erro no que diz respeito à tipicidade. Agora, o erro sobre os limites dessa excludente, aí é erro de proibição. Tá certo? Então, muito cuidado com essa distinção. Vamos lá. Fato típico. Alguns elementos. Os elementos em si, né? Conduta, que no finalismo, que é a teoria adotada, o agente age com uma finalidade, certo? E a omissão penalmente relevante se insere na figura do garantidor, porque nos casos do artigo 13, parágrafo 2º,
pessoa que é obrigada por lei a proteger, a pessoa que cria uma situação, a pessoa que se compromete a evitar uma situação, a figura do garantidor. Se o sujeito ali se omite, ele responde como se tivesse praticado o crime na modalidade dolosa, tá bom? E não por um crime simplesmente omissivo. Resultado, então vamos lá. Conduta, resultado, que já falamos. Resultado naturalístico, mudança no mundo externo, jurídico, lesão ao bem. Juridicamente tutelado. O nexo causal entre a conduta e o resultado, e aqui eu falo de crimes materiais, porque no crime formal a gente não precisa do resultado naturalístico, então é a conduta, tá? Podendo ou não acontecer o resultado naturalístico, indiferente, para fins de consumação. Mas nos crimes materiais temos aqui a questão também do nexo causal, em que se usa como regra a teoria da conditio sine qua non, tá? Então vai ser causa aquelas circunstâncias que contribuem para o resultado, tá bom? Mas a gente pode ter as concausas supervenientes sob o palio da teoria da causalidade adequada. Por quê? Se de uma forma superveniente advém uma situação que a consumação tenha ocorrido por si só em relação a essa outra circunstância, então o sujeito responde somente pela tentativa. Ficou meio confuso, né? Mas vamos lá. Imagina que a pessoa sofre um disparo de arma de fogo, uma ambulância chega, exemplo clássico, uma ambulância chega, resgata essa pessoa e aí a ambulância parte para o hospital. Durante o trajeto, o motorista capota essa ambulância e o sujeito, a vítima do disparo de arma de fogo, falece exclusivamente em decorrência do acidente na ambulância. Isso é uma causa superveniente, o acidente na ambulância, que por si só causou o resultado, a morte da vítima. Então aquela pessoa lá atrás, que fez o disparo de arma de fogo, não pode responder pelo homicídio consumado. Por quê? Porque o resultado adveio exclusivamente daquele acidente. Então, nesse caso, o sujeito vai responder pela tentativa, tá? E a imputação objetiva é uma teoria mais moderna no sentido de que ela tem sido mais falada, mais estudada. No sentido de que somente pode ser responsabilizado o sujeito que cria, em síntese, tá? Em apertada síntese. Só é responsabilizado o sujeito que cria um risco proibido ou que aumenta um risco, tá certo? Porque nem todo risco criado é proibido, tá bom? Então dirigir é uma conduta de risco, mas esse risco é permitido pelo ordenamento jurídico. Então a teoria da imputação objetiva faz essa diferenciação sobre o risco, levando em conta principalmente o fato de ele ser permitido ou não, tá? Quando a gente fala da tipicidade, ainda, a gente tem a tipicidade formal, que é a adequação ao tipo penal, a conduta do sujeito se adequa ao que está na lei penal, e também a tipicidade material, porque se entende pelo princípio da intervenção mínima que o direito penal só se ocupa das condutas realmente relevantes, que lesionam ou trazem um risco relevante àquele bem jurídico. Então, se a lesão ao bem jurídico, sob o aspecto material, não for relevante, então se entende que não há tipicidade, tá? E a teoria conglobante, que é muito estudada por Raul Eugênio Zaffaroni, eu acho que são 2 Fs, agora eu estou na dúvida. Zaffaroni vai dizer que o que o Estado fomenta ou impõe, o exercício, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, não pode ser conduta típica. Porque esses 2 elementos, em regra, estão aonde? Na excludente de ilicitude. Só que pela teoria conglobante, essas circunstâncias sequer poderiam ser típicas. Porque se o Estado fomenta ou impõe aquela conduta, então, se o sujeito pratica, ele não pode ser penalizado. Tá bom? Culpabilidade. É o juízo de reprovabilidade que recai sobre o agente e não sobre o fato. Porque o fato, tá? O fato em abstrato já foi
já teve a sua gravidade medida pelo legislador, que, além de ter tornado a conduta um crime, também trouxe ali a pena cabível. E vocês podem variar aqui, quanto mais grave a conduta, todo crime é grave, mas existem crimes que são mais graves do que outros. Isso é inegável. Então, por isso que a pena do furto simples é de 1 a 4 anos de reclusão. E a pena do homicídio qualificado, a pena mínima, são 12 anos de reclusão. Por quê? O homicídio é muito mais grave. Então existe aqui esse juízo de reprovabilidade maior, feito pelo legislador. Mas a culpabilidade que a gente está falando aqui é o juízo de reprovabilidade que recai sobre o agente, tá? E aí, a gente analisa esse viés sobre os 3 elementos da culpabilidade, que são a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Elementos da culpabilidade, então, a gente tem que a imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e agir segundo esse entendimento, tá bom? A potencial consciência da ilicitude é o reconhecimento pelo agente de que a conduta é proibida pela norma penal. Existe uma potencial consciência. É claro que pode ser que aquele agente não tenha essa consciência, mas existe essa potencialidade dele olhar, olha, eu acho que isso aqui o ordenamento jurídico não autoriza. Isso é potencial consciência da ilicitude. E a exigibilidade de conduta diversa, em que, dadas as circunstâncias, existe a possibilidade concreta, é exigível naquele caso, que o agente tivesse uma conduta diferente. Tá bom? Então, o sujeito que rouba o celular de outra pessoa, maior de 18 anos, sem qualquer doença mental, é sujeito imputável. Agora, ele pode até não saber da existência do artigo 157 do Código Penal, mas ele sabe que roubar o celular de outra pessoa dificilmente vai ser algo admitido no nosso país. Potencial consciência da ilicitude. E exigibilidade de conduta diversa. Ora, qual é a exigibilidade desse caso? Não roubar ninguém, não é isso? Então, tem esse ponto. Mas a culpabilidade também admite suas excludentes, que segundo o Código Penal, doença mental ou a menoridade, menor de 18 anos, ou a inimputabilidade absoluta ou ainda relativa, que prejudica ou exclui a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta, o erro de proibição, em que o sujeito desconhece a ilicitude do fato, coação moral irresistível, força psicológica, tá? Porque se for uma coação física, exclui já a tipicidade por conta da conduta. Então aqui a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Quando o superior dá uma ordem que não seja manifestamente legal, atenção a esse detalhe, beleza? Vamos agora à teoria geral do erro, em que a gente tem o erro de tipo. Percebam, pessoal, que a gente está correndo um pouquinho, porque é muita coisa que eu quero revisar, tá bom? Então vamos lá, teoria do erro. Erro de tipo: existe um desconhecimento ou uma falsa representação da realidade. O sujeito não percebe a realidade como de fato ela é. Então isso é um erro de tipo. Se esse erro for excusável, justificável, exclui dolo. Se for evitável, o sujeito será responsabilizado pelo crime culposo. Difere-se do erro de proibição, que é o desconhecimento da ilicitude da conduta. Então perceba, por exemplo, na Holanda, exemplo clássico também, na Holanda se permite o uso recreativo da cannabis. Imagine que o holandês vem para o Brasil e aí ele diz que não sabe que aqui o consumo irrestrito da cannabis é proibido. Então a gente tem aqui um erro de proibição, tá certo? Se for excusável, vai excluir a culpabilidade. Se for excusável, vai reduzir essa culpabilidade, ocasionando, portanto, também a redução de pena. Tá? Nós temos ainda as modalidades de erro acidental, com o aberratio ictus. Isso aqui caiu na segunda fase do MP do Maranhão, tá? Na prova discursiva para o promotor de justiça. Questão do erro acidental. Nós temos o aberratio ictus, que é, em português simples, né, o desvio da pontaria. O erro na execução propriamente ali do crime. O aberratio delicti, ou resultado diverso do pretendido. Ou aberratio causae,
que é uma causa diversa que consumou aquele delito. Tá bom? Nesse sentido, ainda na questão do erro, nós temos as discriminantes putativas, cujo conceito diz que elas são excludentes de ilicitude imaginárias, putativas, por isso que tem esse nome, que só existem na mente do agente devido a um erro sobre a realidade. O agente supõe estar agindo sobre legítima defesa, estado de necessidade, etc., quando na verdade não está. Tá? Então, gente, olha só. Nesse caso aqui, o sujeito, ele por um erro de percepção, acha que está abarcado por uma excludente de ilicitude. Se o erro dele for sobre os fatos que o circundam, sobre a existência da excludente, então incide a teoria limitada da culpabilidade. Aliás, incide em regra a teoria limitada da culpabilidade, e se o sujeito erra sobre a existência dessa excludente, vai ser erro de tipo. Se o sujeito erra sobre os limites dessa excludente, vai ser erro de proibição. Diferente da teoria extremada, em que tudo é erro de proibição, seja a existência, seja os limites dessa excludente. Beleza? Então, teoria limitada, teoria adotada pelo Código Penal, o sujeito erra sobre a existência da excludente de ilicitude, erro de tipo. Erra sobre os limites daquela excludente, erro de proibição. Pela teoria extremada, erro de tipo, erro de proibição sobre a existência ou os limites da excludente é tudo erro de proibição, tá? Vamos agora à dosimetria da pena, em que se adota, na dosimetria, o sistema trifásico, artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, eu estipulo a pena base. Esse acentozinho aqui saiu errado. Eu estipulo a pena base, considerando o quê? As circunstâncias judiciais do artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime relacionadas ao fato e o comportamento da vítima. Tá? São as 8 circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase, a gente analisa agravantes e atenuantes. E na terceira fase, a gente analisa as causas de aumento e diminuição de pena. Como diferenciar agravante e atenuante de causa de aumento e diminuição? Agravante e atenuante não tem a pena estipulada pelo legislador. Então a legislação só traz assim: agrava a pena, a circunstância tal, 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 tal. Atenua a pena, a circunstância tal, 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 tal. Então, o sujeito que tem menos de 21 anos e pratica um crime tem a atenuante da idade. Beleza? O sujeito que é reincidente tem agravante da reincidência. Quanto que o juiz vai aumentar, quanto o juiz vai diminuir disso? Depende muito da dosimetria. Fica meio que sob a fundamentação do magistrado. Agora, na causa de aumento e diminuição, a própria lei já traz o quantum, normalmente em formato de fração. Crime sob tal circunstância aumenta apenas de 1/3. Pronto, causa de aumento. É o macete básico para você diferenciar agravante e atenuante de causas de aumento e diminuição, que se distinguem em cada uma das fases em que incide. Tá? E na jurisprudência do STJ, nós temos alguns enunciados de súmula importantíssimos sobre dosimetria. Como, por exemplo, o enunciado 444, em que não se usa inquérito policial e ação penal em curso para agravar a pena base. Porque eu não posso dizer que o agente, na circunstância judicial dos antecedentes, tem maus antecedentes porque ele está respondendo ao inquérito. Eu não sei se no final aquele inquérito vai ser arquivado. Então, pela presunção de inocência, existe essa vedação. Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação de convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante do 653D do Código Penal. Hoje em dia, inclusive, esse enunciado de súmula já teve uma atualização no sentido de que a pena vai ser atenuada quando o réu confessa, ainda que o juiz não coloque na sentença que levou em conta a confissão.
Então, mesmo que o juiz diga, olha, eu vou condenar, mas eu não estou levando em conta essa confissão, não me interessa. A jurisprudência hoje diz que essa atenuante precisa incidir. Porque se de boa fé o réu confessou, então ele precisa fazer jus a essa redução, tá? Súmula 630. Aqui na súmula 630, essa redação é a redação anterior antes da atualização, que diz o seguinte: a incidência da atenuante da confissão espontânea no tráfico exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. Só que hoje temos o seguinte: como é que funcionava aqui por essa lógica original? Se o sujeito processado por tráfico confessa o crime, mas o crime do 28, ou seja, excelência, eu confesso que eu estava com a droga, mas não era para vender, era para consumo próprio. Por esse enunciado de súmula aqui, 630, ele não faria jus à atenuante, porque ele não confessou o tráfico. Mas hoje o STJ atualizou o texto dessa súmula, desse enunciado de súmula, e diz que o sujeito que confessa a prática de outro crime vai fazer jus a uma atenuante, mas uma atenuante menor. Então, nesse exemplo, se o sujeito é processado pelo 33, mas confessa o 28, ele vai fazer jus à atenuante, mas vai ser uma redução menorzinha do que se ele tivesse realmente confessado ter praticado o tráfico. Tá bom? Súmula 231. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Então, pense que na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais são positivas. Na segunda fase, não tem agravante, mas tem, por exemplo, atenuante da confissão. Por esse enunciado de súmula, o juiz não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Tá? Mas, tese institucional da defensoria, isso aqui viola a individualização da pena. Individualização da pena. E aí, como prejudica a individualização da pena, deveria poder sim reduzir abaixo do mínimo legal. Então, nas provas de penal de defensoria, esse enunciado de súmula aqui normalmente é cobrado, tá? Porque a gente vê muito isso aqui na prática, muito mesmo. Tá bom? Vamos agora ao concurso de pessoas. Em que, no concurso de pessoas, há a classificação dos agentes. Em que nós temos autores, coautores e partícipes. Pela teoria formal, objetivo formal, autor é quem pratica o núcleo do tipo penal. Coautor é quem também vai praticar o núcleo do tipo penal naquela circunstância concreta. E o partícipe, ele não vai realizar esse núcleo, mas vai ter uma relação com o crime, tá? Ele auxilia na preparação. Pode induzir, instigar ou haver ali a relação de cumplicidade. Tá certo? Então, muita atenção nessa distinção. Autor, coautor e partícipe. E o partícipe, pela conduta dele ser, de certa forma, de menor importância, ele vai receber ali uma pena proporcionalmente menor também. Tá bom? Requisitos do concurso de pessoas. Pluralidade de agentes, lógico. A gente está falando de concurso de pessoas, tem que ter mais de um agente. Relevância causal da conduta. Todas as condutas dos agentes têm que ser relevantes. Então, imagine um roubo a banco. 3 agentes. Um fica no carro aguardando, os outros 2 entram para roubar. Os outros 2 saem e entram no carro que o terceiro está ali aguardando para fugir. Todos os 3 praticaram condutas relevantes. Inclusive o motorista. Porque se não fosse ele, os outros 2 não iam conseguir fugir. Tá bom? Liame subjetivo. Todos querem praticar aquele crime. Tá? Existe um alinhamento de intenção. E a igualdade do tipo penal, porque em regra a gente adota a teoria monista. Então, todo mundo responde pelo mesmo crime naquela circunstância. Mas, a gente tem a relativização disso. Por exemplo, numa situação em que existe o aborto, a mãe, a gestante, tá? A gestante vai responder pelo crime de autoaborto, tá? E quem auxiliou ali, quem praticou esse aborto com consentimento da gestante, vai ser responsabilizado por um outro crime. Esse sujeito não vai ser responsabilizado pelo aborto também. Ele vai ser responsabilizado pelo aborto praticado com consentimento da gestante. Beleza? Então essa
Esse é um exemplo de relativização da teoria monista, beleza? Até coloquei aqui embaixo. Teoria monista ou unitária. Todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele combinadas na medida da sua culpabilidade. Teoria pluralista, cada agente responde por um crime autônomo. Um outro exemplo, a corrupção, tá? Em que o agente que oferece a vantagem corrupção ativa e o sujeito que recebe aquela vantagem aceita a corrupção passiva. Beleza? Temos ainda, além do concurso de pessoas, o concurso de crimes, em que existe o concurso material e o concurso formal. Temos também o crime continuado, em que no concurso material o sujeito pratica 2 ou mais condutas distintas e ao final as penas são somadas, certo? Então o sujeito pratica um roubo e horas depois pratica um homicídio. Concurso material, 2 condutas distintas. Tá certo? Concurso formal. O sujeito, mediante uma única conduta, pratica 2 ou mais ações. E aí ele vai ter a pena aumentada, de 1/6 à metade. Tá certo? Esse concurso formal, que eu acabei de falar, é o concurso formal próprio. Mas pode ser também o impróprio. Em que, no concurso formal impróprio, o sujeito pratica com uma ação 2 ou mais resultados, mas com dolo distinto. Eu quis praticar esse resultado, eu quis praticar esse, então existe essa intenção. Nesse caso, no concurso impróprio, existe a soma das penas. Tá bom? E no crime continuado, o sujeito pratica 2 ou mais crimes pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. E aí, todos os outros crimes são tidos como continuidade do primeiro, por uma ficção jurídica. Tá certo? E aí, nesse caso, existe um aumento de pena, que vai ser um aumento de pena de 1/6 a 2/3. A jurisprudência trouxe alguns requisitos a mais para o crime continuado, que são, inclusive, temporalidade. As condutas não podem ter um espaço maior de 30 dias entre elas. E a questão geográfica, porque essas condutas têm que ser praticadas na mesma comarca ou em regiões limítrofes. Esses 2 requisitos aqui são jurisprudenciais, tá? São jurisprudenciais. E o STJ diz que eles são importantes para diferenciar o crime continuado da criminalidade habitual, em que a pessoa faz do crime o seu meio de vida. Tá bom? Agora, quando a gente fala de multa no concurso de crimes, a gente tem que entender o seguinte, tá? No crime continuado, aqui nós temos aqui, ó, a distinção que eu acabei de falar para vocês. Aumento da pena, a pena do crime mais grave aumentar de 1/6 a 2/3. Mas nós temos aqui também o crime continuado qualificado, que vai se relacionar a crimes dolosos contra a pessoa, vítimas diferentes, em que a pena pode chegar ao triplo, até 3 vezes de pena, tá? E no concurso de crimes a gente aplica a multa pelo sistema cumulativo, tá certo? Vamos agora à extinção da punibilidade. Com a extinção da punibilidade, o Estado perde seu direito de punir, porque o Estado, em que pese ser, isso é um aspecto da soberania, ser titular do ius puniendi, esse exercício do direito de punir tem limite, tá? E quando se chega nesse limite, a gente tem a extinção da punibilidade. O Estado não perde o direito de punir, e as suas causas estão no 107 do Código Penal. São elas: anistia, graça e indulto. Anistia é por lei do Congresso Nacional. A graça é um ato individual praticado pelo presidente da República. Então, a graça se concede individualmente. E o indulto, também concedido pelo presidente, mas é concedido a título coletivo. A graça é mais difícil de se ver, porque justamente é uma situação individual. Agora, o indulto
todo ano tem, notadamente, um induto que se chama induto de Natal, né? Induto natalino. Todo final de ano tem a publicação ali de um induto, tá certo? Abolício criminis, em que a lei posterior descriminaliza o fato, retroagindo, inclusive, para quem já tem o trânsito em julgado. Decadência e perempção. Decadência, perda do prazo para ajuizamento da ação penal de iniciativa privada, apresentação da queixa-crime. E na perempção existe, por parte do querelante, uma reiterada inércia. Então, o querelante não dá andamento ao processo, o querelante não comparece a algum ato judicial designado, tá bom? Então, por conta disso, essa ação penal acaba sendo extinta. Temos também a renúncia, o perdão e a retratação. Na renúncia, existe esse fato em que o vitimado, o querelante, renuncia, abre mão desse direito de ação e ele é unilateral, ou seja, não precisa de aceitação do outro sujeito, porque o titular do direito que está renunciando, está abrindo mão. O perdão, tá? Que, por sua vez, é bilateral, porque a pessoa, para ser perdoada, precisa aceitar o perdão, e a pessoa pode não aceitar, porque pode dizer, olha, eu sou inocente, e eu vou até o final para provar a minha inocência. Isso pode acontecer. E a retratação, por exemplo, no crime de calúnia, em que o agente se retrata publicamente, pela mesma forma em que praticou aquele crime contra a honra, e aí a sua punibilidade também resta extinta. Tá bom? Nós já estudamos o concurso de crime, concurso de pessoas, dosimetria. Agora nós temos as penas restritivas de direito, porque o nosso sistema penal não trabalha apenas com pena privativa de liberdade, mas também com pena restritiva de direito para os casos em que a prisão não se mostra a melhor opção para aquela pessoa. Tá? A pena restritiva de direito são substitutivas da privativa de liberdade. Então, primeiro o juiz aplica a pena privativa de liberdade e aí sim ele substitui pela restritiva de direito. Tá bom? Então, o juiz não aplica só a restritiva de direito, ele aplica a privativa de liberdade e depois vai substituir pela restritiva de direitos. Tá? Uma pena que não pode superar 4 anos, com crime praticado sem violência ou grave ameaça, e o réu não seja reincidente em crime doloso. Tá? As espécies de PRD, ela pode ser pecuniária, pagamento em dinheiro dessa prestação, prestação de serviço à comunidade, ou interdição, proibição de exercício de alguns direitos. Tá? Ressalto que não cabe em crimes militares nem em Lei Maria da Penha. Como é uma substituição da pena de prisão, se o sujeito não cumpre com a PRD direito, o juiz vai reconverter essa pena. De maneira que, praticado o crime, condenado, convertido em PRD, não cumpriu o PRD, então agora vai cumprir a pena privativa de liberdade. Tá bom? Temos também a prescrição penal, em que nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. E aí, sendo bem sucinto, porque a prescrição é tema para uma aula inteira, tenham em mente que o que eu recomendo para vocês revisarem, os marcos da prescrição, quando a prescrição é interrompida e quando ela recomeça a contar, por exemplo, do recebimento da denúncia, da decisão de pronúncia, da decisão que confirma a pronúncia, etc. Tá? Em que, quando se interrompe a prescrição, ela retoma a contagem do zero. Tá? E principalmente a diferenciação entre prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória, em que a prescrição da pretensão punitiva ainda não está levando em consideração uma eventual pena definitiva. Tá? E na prescrição da pretensão executória, já existe o trânsito em julgado. E, conforme jurisprudência recente do STF,
A prescrição da pretensão executória só incide quando existe o trânsito em julgado para as duas partes, acusação e defesa. Tá certo? Então, muito cuidado, muita atenção a esse ponto aqui específico. Vamos falar agora sobre alguns crimes em espécie. Alguns crimes que costumam cair bastante em prova. Iniciando com os crimes contra a vida, em que nós temos o homicídio, que pode ser simples, qualificado, quando existe uma circunstância que agrava aquele crime, né? Agrava no sentido de gravidade mesmo. Por exemplo, o homicídio mediante meio cruel, emboscada, etc. O homicídio privilegiado, em que existe uma causa de diminuição de pena. Temos também o induzimento ao suicídio, atenção a majorante, quando é praticado no meio virtual. Os crimes virtuais recebendo cada vez mais atenção do legislador. Infanticídio praticado pela mãe no estado puerperal. O aborto praticado pela gestante. Aborto esse que, quando praticado legalmente, é óbvio que não vai causar a penalização da gestante. Aborto que cause risco de vida, aborto decorrente de uma violência sexual. É direito da mulher realizar o aborto nesses casos, tá certo? Mas, ainda conforme o nosso ordenamento jurídico, saindo dessas hipóteses, a conduta é ilegal e, portanto, criminalizada, tá? Algumas qualificadoras do homicídio. Motivo torpe, tá? A razão do crime é um motivo... o motivo torpe é um motivo abjeto, é um motivo reprovável. É aquela coisa que você olha, pô, mas você matou a pessoa por isso é uma bobeira. Por que você fez isso? Entende? Então isso é um motivo torpe, tá certo? Temos também a qualificadora pelo meio em que é praticado esse crime. Veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, emboscada. É muito grave. É um sofrimento muito grande que se causa para a vítima, por exemplo, matá-la com uso de veneno, com uso de fogo explosivo, uma asfixia, que aí pode ser uma asfixia mecânica, né, uma asfixia ali com as mãos, uma asfixia quando você mata, entre aspas, afogado uma pessoa, em que ela morre por asfixia, não consegue respirar pela ingestão de água, tá? Ou o modo, surpresa ou recurso que dificulte a defesa da vítima, tá bom? Então são essas as três classes de qualificadora do homicídio: motivo, meio e modo. O feminicídio, hoje, é um crime autônomo, artigo 121A do Código Penal. O feminicídio era uma qualificadora do homicídio, mas hoje, dada a gravidade dessa conduta, entendeu por bem o legislador tornar essa conduta um crime autônomo, que hoje, como eu disse, tem previsão no artigo 121A, que é a morte praticada, o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de seu sexo feminino, tá? E aí, nesse caso, a gente precisa diferenciar o feminicídio do femicídio, em que, no femicídio, o sujeito passivo é a mulher. Mas nem todo crime de morte com vítima mulher vai se caracterizar um feminicídio, tá certo? Então, atenção a essa distinção. Se cair na prova, todo crime de homicídio que envolve mulher como vítima é feminicídio. Não, tá? Nem todo crime envolve a figura do feminicídio. Por quê? A motivação é o ponto central. Tem que ser violência doméstica ou familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá certo? E isso conforme a jurisprudência dominante, isso é de uma percepção objetiva. Pela análise objetiva dos fatos, é possível perceber se há essa intenção de feminicídio ou não. Tá certo? Outros crimes. Suicídio, artigo 122. A pessoa que pratica o suicídio, que atenta contra a própria vida, como eu falei, princípio da alteridade, não vai ser, se sobreviver, não vai ser punida pelo ordenamento jurídico. Mas quem induz, instiga ou auxilia será sim punida, com a incidência de causas de aumento, caso isso seja praticado pela internet ou redes sociais. Crime de aborto.
como eu falei para vocês, modalidade legal, risco de vida gestante ou resultante de estupro, crime sexual. Ou ilegal, porque foge dessas circunstâncias legais e também das circunstâncias jurisprudenciais, como, por exemplo, o aborto de feto anencéfalo, tido pelo STF como abarcado pelas excludentes, tá? da prática da penalização desse delito, beleza? Infanticídio, mãe que mata o filho no estado puerperal, a mãe, né, tá no estado puerperal, em que existe a redução da pena, a pena é substancialmente menor do que a pena de um homicídio comum, dadas as circunstâncias concretas daquele caso. Como se avalia o estado puerperal? Por intermédio de uma análise técnica do corpo ali, de perícia apto para fazer essa análise, tá bom? E caso haja uma morte no trânsito, a gente tem que fazer a seguinte distinção. No CTB, só consta o homicídio culposo. Então, se a pessoa pratica um homicídio culposo na condução de veículo automotor, responde pelo 302. Se mata uma pessoa e o meio para matar essa pessoa foi atropelamento, um carro, dolosamente, aí é um homicídio normal, tá certo? E qualificado, tá? Dependendo da circunstância. Vimos os crimes contra a vida, agora vamos para os crimes contra o patrimônio, que basicamente aparece muito, tanto em provas quanto na prática, tá? Furto, subtração sem violência ou grave ameaça. Roubo, que tem essa subtração com violência ou grave ameaça. Extorsão, um constrangimento para se obter uma vantagem. E o estelionato, em que o sujeito não é agressivo, não ameaça nada. Ele usa ali de um subterfúgio, uma fraude, um engano para conseguir a vantagem que ele almeja, tá? Nós temos aqui no furto, começando por ele, a sua previsão no artigo 155. E temos aqui a figura do furto qualificado, em que existe a destruição de obstáculo, abuso de confiança, uso de chave falsa, concurso de pessoas ou repouso noturno. E o furto privilegiado, em que o sujeito primário furta uma coisa de pequeno valor, que pela jurisprudência é menos de um salário mínimo. O juiz vai poder substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, uma diminuição substancial, portanto, ou somente aplicar a pena de multa, tá? No caso do homicídio, do furto privilegiado. E aí só uma observação, quando a gente fala de repouso noturno, os tribunais superiores entendem que esse dado de repouso noturno varia de localidade para localidade, porque o repouso noturno, segundo a jurisprudência, numa capital é diferente do repouso noturno de uma cidade no interior. Então, o magistrado, no caso concreto, precisa fazer essa aferição para saber se ele realmente incide essa causa de aumento ou não, tá bom? Agora para os crimes com violência ou grave ameaça. Roubo. Você subtrai a coisa usando violência ou grave ameaça à pessoa, consumando-se com a inversão da posse, ainda que breve. Então imagina que um sujeito de moto parou, roubou um transeunte, pegou o celular da vítima, saiu de moto, inverteu a posse, consumou o roubo. Ainda que 500 metros à frente ele seja preso pela polícia militar, ele vai responder por roubo consumado. Porque a partir do momento que houve a inversão da posse do bem, pela teoria da Amócio, esse crime já está consumado. E no latrocínio existe a conduta do roubo, só que aí, infelizmente, a vítima morre. Tá certo? É a forma qualificada do roubo. Tá bom? Não é crime autônomo, tá, gente? E lembrando que o latrocínio, apesar de envolver uma morte, ele será julgado pelo juiz togado. Ele não vai para júri, porque latrocínio é crime contra o patrimônio, não é crime contra a vida. É uma qualificadora do roubo, não é uma qualificadora do homicídio. Beleza? Isso é pegadinha de prova também. Vamos falar agora dos crimes que envolvem constrangimento e fraude, começando pela extorsão, em que, quando se constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar ou deixar de fazer visando obter vantagem econômica indevida. Existe a consumação com mero constrangimento.
Então, a partir do momento, por exemplo, que a pessoa ameaça a vítima, olha, se você não sacar esse dinheiro, você saca esse dinheiro aí, senão eu vou te matar. Saca o dinheiro. Saca o dinheiro do caixa eletrônico. Tá ameaçando. E qual é a diferença do roubo? Da extorsão para o roubo? Isso é muito pergunta de prova também. No roubo, o agente subtrai, tá? Na extorsão, o agente constrange a vítima a fazer uma conduta que vai permitir que o agente obtenha uma vantagem indevida. Tá certo? Então, na extorsão, a participação da vítima tem esse grau de necessidade para a obtenção dessa vantagem. No estelionato, não tem violência, nada disso. Existe a aplicação de um ardil, de uma fraude, aquela conversa fiada, sabe? E aí, em decorrência disso, o sujeito acaba obtendo essa vantagem sobre a vítima. Agora, vamos falar das escusas absolutórias. Por quê? Nos crimes patrimoniais, nem sempre quando a conduta é praticada, haverá penalização do agente, por questão de política criminal. Ou seja, o fato é típico e ilícito, mas afasta-se a punibilidade desse crime. Então, por exemplo, um furto entre familiares, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, esse fato não será punível, tá? Um outro exemplo, a receptação entre familiares, porque não teve violência ou grave ameaça, e também a vítima não tem mais de 60 anos. Porque, ainda que seja praticado entre familiares, se tiver violência ou grave ameaça, ou a vítima tiver mais de 60 anos, então aí já vai haver a caracterização do crime, tá? Então, nesses casos aqui, se houver violência ou grave ameaça e a vítima tiver mais de 60 anos, então não tem escusa absolutória, tem sim a criminalização dessa pessoa, tá bom? Vamos agora para os crimes contra a dignidade sexual. Tema também que cai bastante em prova. É um crime é um crime de ação pública incondicionada, tá certo? Em que o Estado vai agir independentemente da representação da vítima. Os crimes que mais aparecem em prova: o estupro, constrangimento para a prática sexual mediante violência ou grave ameaça, a importunação sexual, em que existe a prática de um ato libidinoso sem o consentimento, tá? Então existe essa diferenciação. Ato libidinoso praticado sem violência ou grave ameaça, para satisfação da própria lascívia do agente, importunação sexual. Houve qualquer traço de violência ou grave ameaça, então é estupro, tá certo? E o estupro de vulnerável vai incidir quando a vítima tem menos de 14 anos ou for incapaz. Detalhe: se a vítima for menor de 14 anos ou for incapaz, não se fala em importunação sexual, tá? Necessariamente é estupro de vulnerável, porque nesses casos de vítima menor de 14 ou incapaz, a violência é presumida, tá bom? Além disso, nos crimes sexuais, nós temos também causas de aumento, dada a maior reprovabilidade da conduta do sujeito. Nesses casos, em que, por exemplo, existe uma relação de parentesco em que o agente é ascendente, padrasto, tutor ou tem autoridade sobre a vítima. Estupro, o crime é praticado de forma coletiva ou de forma corretiva, em que se quer, entre aspas, corrigir, moldar o comportamento sexual da vítima. Tá certo? Outros crimes que também incidem ao longo do Código Penal e que também podem aparecer na prova. Nós temos o crime de bigamia, que é contrair novo casamento sendo ainda casado, tá? Não é constituir união estável já sendo casado, é contrair novo casamento, literalmente, tá? Formalmente ali no cartório. E aí sim está configurado o crime de bigamia. Crime de falsa identidade, em que se atribui a terceiro a falsa identidade. E a pegadinha de prova aqui é quando o sujeito, por exemplo, vai preso, e aí, em tese, para se defender, ele apresenta uma identidade falsa. Isso não é, pela jurisprudência dominante,
uma circunstância de defesa. Isso é crime de falsa identidade. Peculato, crime praticado pelo servidor, no artigo 312. O sujeito pode se apropriar do bem, pode desviar aquele bem que tem acesso em função da sua função, em razão da sua função pública. Tá? Existe o peculato culposo, em que por uma conduta culposa do agente houve aquele prejuízo para a administração pública. Também peculato eletrônico, em que nos termos do Código Penal existe ali alterações indevidas em sistemas da administração pública. E eu recomendo também que vocês façam uma leitura da letra de lei relacionada aos crimes contra o Estado Democrático, abolição violenta ao Estado Democrático e golpe de Estado, que são crimes autônomos, tá? Houve essa discussão no STF e se chegou à conclusão que a mesma pessoa pode ser condenada pelos dois crimes, porque esses crimes protegem bens jurídicos diferentes. O primeiro, o Estado democrático em si, e o segundo, a normalidade das instituições constitucionalmente reconhecidas que legalmente se estabeleceram no poder. Tá certo? Pessoal, eu sei que muitos temas comportavam uma abordagem muito mais aprofundada. Por exemplo, a prescrição, né? A teoria do crime, né? Concurso de pessoas, é muita coisa. E mesmo fazendo essa análise sintética, essa síntese para vocês, para fins de prova, ainda assim a gente levou mais de 1 hora. Então, assim, é muito conteúdo, mas eu espero sinceramente que essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? A refrescar a memória sobre alguns institutos do direito penal, tá bom? E aí a gente pode encerrar falando de algumas questões. Eu trouxe aqui 10 ou 11 questões, mais ou menos, tá? Que a gente aqui do Star Concurso trouxe para vocês, sobre alguns temas já abordados e algumas questões, alguns pontos subjacentes, tá bom? Então vamos lá. DPE Mato Grosso, FCC desse ano. Sobre as causas de extinção da punibilidade. Acostumem-se aqui, FCC é de A a E. Tá bom? VUNESP é de A a D, isso varia de banca para banca. A resposta correta aqui seria que a anistia imprópria incide sobre a pena aplicada de forma definitiva, podendo ser condicionada ou incondicionada. Certo? Porque, na verdade, a anistia própria não existe esse caráter definitivo da pena. Mas é possível, se entende tranquilamente que é possível que seja concedida anistia pelo Congresso a pessoas, inclusive, que já tenham penas aplicadas de forma definitiva, tá? E ela pode ser condicionada porque o sujeito pode ser que tenha que cumprir alguma condição ou incondicionada, de maneira que vai se valer da anistia sem ter que cumprir condição nenhuma, tá certo? Vamos para a próxima questão. Plínio, sujeito com 35 anos de idade e primário, está sendo investigado por supostamente ter cometido 15 furtos qualificados, 15 furtos qualificados pelo concurso de pessoas e em continuidade delitiva. Sempre que tiver idade, antecedente, institutos jurídicos, sublinha, que te ajuda. Segundo a investigação, Plínio e um comparsa subtraíram produtos de alto custo. Então aqui você já exclui, por exemplo, o princípio da insignificância. Por quê? O enunciado já trouxe que os produtos eram de alto custo. Em diversas farmácias localizadas em Cuiabá, umas próximas das outras. Curto espaço de tempo e mesmo modus operandi. Ele está falando do que aqui? Crime continuado. E lembra, umas próximas das outras. Isso aqui tem mais a ver com o requisito do STJ que eu falei. Limitação de espaço. Mesma comarca, mesma cidade, localidade, ou no máximo localidades próximas, adjacentes. Tá bom? Nesse cenário, Plínio, esse menino aqui que praticou só 15 furtos, não terá, né? Direito à transação penal e suspensão condicional do processo diante do montante da pena prevista. Porque veja só, o Plínio,
ele está respondendo por furto qualificado, tá bom? Porque aqui, ó, pelo concurso de pessoas. Se você praticar furto em concurso, você está qualificando esse crime, tá? E aí ele não vai ter direito nem transação penal, nem suspensão condicional do processo por conta do montante da pena prevista. Por quê? Porque vai sair dali da suspensão condicional do processo. Pena mínima, maior do que 1 ano. Tá? Transação penal, já saiu da competência do juizado especial criminal. Mas ele vai ter direito ao acordo de não persecução penal se ele confessar. Porque a gente já tem aí os requisitos do acordo de não persecução penal. Que aí, essa disciplina se relaciona diretamente com a disciplina de direito processual penal. Tá bom? Questão 3. Questão inclusive aqui do meu concurso. Para promotor de justiça. Que eu fiz esse ano. Durante a execução de um roubo armado a um posto de combustível, o roubo, 157, tá? Pronto. Armado, qualificado, tá? Se eu não me engano, é parágrafo 2º-A. Se eu não me engano, é isso. Do Código Penal. 2 agentes, então é roubo em concurso. Atuaram em conjunto. André, que rendeu, e Bruno, que permaneceu do lado de fora com o carro ligado. Lembra o exemplo que eu dei do roubo no banco? Mesma coisa aqui, viu? Como os exemplos se repetem. Então aqui realmente está configurado o concurso de pessoas. Ao perceber que uma viatura se aproximava, o Bruno fugiu, meteu o pé com o carro e não esperou o André, que foi preso em flagrante. Na instrução, a defesa de Bruno alegou a ausência de dolo, afirmando que ele apenas pretendia emprestar o carro, sem saber da intenção do comparsa. Com base na situação narrada, assinale a alternativa correta. A responsabilização penal do coautor exige que ele exerça a vontade de participar da prática criminosa, conforme as regras legais relativas ao concurso de agentes. Lembra quando a gente estudou? Olha só, tá vendo como é que numa aula, ainda que resumida, cai muita coisa em prova? Veja que a gente falou que um dos requisitos do concurso de pessoas é o quê? O liame subjetivo. E é exatamente o que a letra D está dizendo. Exige, para ser coautor, que o sujeito exerça a vontade de participar da prática criminosa. Liame subjetivo. Se não houver essa vontade de participar da prática criminosa, ele não pode ser coautor. A pessoa não pode ser coautora de uma coisa que ela não quer. Tá certo? Então, letra D é a resposta correta. Questão 4. DPE Mato Grosso do Sul, 2022. No que concerne à exasperação, e você vê aqui A, B, C, D. Já mudou a banca, FGV, né? Como o formato das questões varia. No que concerne à exasperação da sanção básica do delito de roubo, então ele quer o quê? 157, caput. É correto afirmar, quanto ao cálculo de pena, que é possível deslocamento para a primeira fase da dosimetria de causa de aumento sobejante. Aqui faltou o finalzinho. De causa de aumento sobejante. Então veja, por exemplo, quando a pessoa pratica um roubo que tem mais de uma causa de aumento, tá? A pessoa praticou um roubo com 2 causas de aumento. Uma causa de aumento pode ser usada para aumentar, né, na terceira fase, a pena, e a outra, para não ficar ali voando, pode ser usada na primeira fase como circunstância judicial negativa. Tá certo? Então é exatamente isso que a letra B está falando. Questão 5. São atenuantes da pena expressamente previstas no Código Penal. São atenuantes da pena expressamente previstas no Código Penal. Expressamente, tá? Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou pessoal. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências ou, após o julgamento, reparar o dano. Ter o agente confessado. Ter o agente cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Resposta 3 e 4, tá? O agente que confessa
e o agente que comete o crime sob influência de multidão em tumulto. Tá bom? Vê que a questãozinha, cara, de letra de lei. Letra de lei, tá? Primeira fase tem muito disso, por isso que vocês têm que ficar atentos na leitura de letra de lei. Conteúdo tipicidade, Mato Grosso, 2026, esse ano. A respeito da teoria da tipicidade conglobante, vimos lá na frente, lembra? Condutas que o Estado autoriza, fomenta ou obriga. Tá vendo? Como é que o nosso resumo está ajudando na resolução de provas? A respeito da teoria da tipicidade conglobante, o agente que realiza uma conduta tipificada na lei penal, em estrito cumprimento de um dever jurídico imposto pelo ordenamento, pratica uma conduta penalmente atípica, de acordo com a consideração conglobada da norma. Então, veja, estrito cumprimento do dever legal, para a teoria da tipicidade conglobante, não é excludente de licitude. É excludente da tipicidade. É conduta atípica. Lembra que a gente falou no começo da aula? Tá certo? Conduta que o Estado fomenta, que o Estado obriga, um dever jurídico, é atípico. Eu não posso considerar isso uma conduta típica. Tá bom? Questão 7. TJ Goiás, recente. Juiz. Fabrício, ao avistar Gertrudes falando ao celular em via pública e percebendo que ela não estava muito atenta, arrebata o aparelho da sua mão. E logo após, para que ela não reaja, lhe aponta um simulacro de arma de fogo. Quando você arrebata o aparelho da mão da pessoa, é o famoso puxão, tá certo? Só que a grande sacada é que ele apontou, depois de ter subtraído o celular, um simulacro de arma de fogo. Então ele praticou o que aqui? Grave ameaça, tá? Gertrudes não se intimida e grita por socorro. Alerta policiais e aí Fabrício vai preso. No caso narrado, Fabrício cometeu o que, minha gente? Ele cometeu um roubo impróprio. Por quê? Ele já tinha praticado a conduta criminosa, o arrebatamento do celular, furto, tá? Mas, para assegurar a subtração, ele praticou uma grave ameaça ao apontar um simulacro de arma de fogo para a vítima. Está caracterizado aí o roubo impróprio, tá? Questão 8. Ministério Público Goiás. Inconformado com o valor da pensão alimentícia que paga sua ex-esposa Maria, Sérgio contrata Pedro para matá-la. Pedro passa a acompanhar a rotina da vítima e em certo dia, quando ela levava o filho do casal para a escola, aproxima-se e dispara contra a cabeça de Maria. O filho do casal assiste ao crime. Acerca da responsabilidade penal de Sérgio e Pedro, é correto afirmar que Sérgio e Pedro responderão... Pessoal, olha só, isso aqui é questão de 2026, tá? Atualização legislativa. Sérgio e Pedro responderão pelo crime de feminicídio, com incidência da causa de aumento da pena relativa à presença física do filho da vítima. Então veja que nenhum detalhe pode passar despercebido por vocês. Se o examinador ressaltou que o filho do casal estava junto, isso aqui tem que ser levado em consideração. Tá certo? Questão 9. Polícia Civil do Piauí, 2026. Mateus, agindo com dolo, constrangeu Joana, sua estagiária de 17 anos, menor de idade, portanto, com o intuito de obter vantagem sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico. Então, ele tentou obter uma vantagem sexual prevalecendo-se da sua posição de hierarquia superior. Joana, resignada com a situação, entrou em contato com as autoridades, ensejando a prisão em flagrante de Mateus. Nesse caso, Mateus vai responder por assédio sexual, na modalidade simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena. Perceba os detalhes: estagiária que tinha 17 anos de idade, obtenção de vantagem sexual, condição de superior hierárquico. Perceba os elementos que são levados em consideração para a gente buscar aqui a resposta. Tá? Questão 10, penúltima questão. DPE Distrito Federal, 2019. Acerca da ação penal, das causas extintivas de punibilidade da prescrição, julgue o item seguinte.
A concessão do perdão nos casos previstos em lei é extintiva de punibilidade do crime, não subsistindo qualquer efeito salvo para fins de reincidência. E aí, galera? Tá errado, tá? Tá errado. Essa ressalva aqui você esquece. Beleza? Perdão judicial. Perdoou, tem como considerar aquele sujeito reincidente por conta dessa conduta. Questão 11. DPE Pernambuco, ano passado. Considerando as PRDs, penas restritivas de direito, estudamos hoje. Avalie as situações fáticas a seguir. Desabamento de um prédio em construção resultou na morte de 8 operários e Cristiane, engenheira responsável, foi condenada a 4 anos e 6 meses de reclusão por homicídio culposo, em concurso formal. Priscila, dirigindo um carro e com a capacidade alterada em razão da influência do álcool, causou um acidente e lesionou Juarez, condenada a 3 anos de reclusão. Mário foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão por ter praticado estelionato, sendo ele reincidente em virtude da prática de anterior crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então ele era reincidente em crime doloso. José Afonso, conhecido doleiro, foi condenado pelo crime de lavagem a 6 anos de reclusão. No curso da investigação, José colaborou com as autoridades, resultando na identificação de coautores e na recuperação dos valores. Beleza. Em relação à situação fática, assinale a afirmativa correta. Ora, a reincidência é obstáculo absoluto a que a pena privativa de liberdade aplicada a Mário seja substituída por pena restritiva de direitos. Perceba aqui, ó. Primeira coisa que eu ressaltei. Mário, reincidente em virtude da prática anterior de crime doloso, posse irregular de arma de fogo. Aqui, ó, doloso. Certo? Então, a alternativa correta, a letra C. Pessoal, como eu disse, nós esperamos que vocês tenham tido proveito, consigam tirar algum proveito dessa aula. Fizemos esse conteúdo de coração, com toda a atenção do mundo, com todo o carinho que vocês merecem. E agora desejamos a vocês toda a sorte do mundo, muita calma, paz, sabedoria e rumo à posse. Vai dar certo e contem com a gente nessa caminhada, certo? Um abraço e até a próxima.